Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos envolvendo ainda mais nesta manhã. Tem sido uma bênção poder conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês aqui nesses dias que eu estou nesse estado lindo, né? E ontem, após o culto, falava com o pastor Ronaldo que eu havia preparado um sermão diante da responsabilidade, do desafio que ele nos comissionou acerca do tema desses dias que eu estaria aqui compartilhando a mensagem. Mas Deus falou comigo ontem após o culto. Eu falei: Senhor, me permite, Deus quer que eu traga uma outra palavra. E ele falou: pastor, deixa Deus te usar. Nós sabemos que o mês de maio, né, os batistas brasileiros comemoram o Dia da Família. E nós queremos nesta manhã também compartilhar algo para que a gente possa aprender lições preciosas que o Senhor tem para nos ensinar a sermos uma família segundo o seu coração. Eu não sei se você já foi convidado para uma festa de casamento, e ao receber o convite, você também, junto dele, uma lista de presentes que você poderia adquirir e presentear os noivos, e que esses presentes estariam num determinado lugar, numa loja, num magazine. E quando eu me lembro dessa situação, que hoje é cada vez mais comum, os noivos fazerem o convite a nós e mostrarmos as suas necessidades, eu quero pensar com os irmãos que da mesma forma que os noivos apontam aqueles presentes como sendo básicos para a construção da sua nova casa, nós precisamos também pensar em algo mais importante, em algo fundamental para edificarmos o nosso lar. Porque, amados irmãos, preste bem atenção nesta frase: uma casa qualquer um pode construir, sendo ela mais simples ou não, mas um lar somente a graça de Jesus pode edificar. A família é o maior projeto de Deus e por isso também o alvo número 1 de Satanás, para destruir, roubar e matar os nossos relacionamentos, desestruturar a família. Por isso, irmãos, eu quero pensar acerca da palavra de Deus e convidar a você abrir comigo o texto do livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, verso de número 8. O que não pode faltar em nossa casa é o tema desta mensagem. O que não pode faltar em nosso lar, em nossa família. Este livro, o Senhor está trazendo ao seu povo algumas regras, alguns princípios, para que eles possam ter uma vida em família, de forma mais segura, mais em paz, de forma que agrade ao Senhor. E o texto que eu quero destacar está nesse versículo de número 8, que diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Na versão da Nova Tradução ou linguagem de hoje diz: quando você construir uma casa, coloque uma grade em volta do terraço. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Podemos juntos estar aprendendo coisas preciosas. Somente o Senhor, através da tua palavra, possa nos dar e crescer assim, Pai, como família do Senhor neste tempo, para a glória do teu santo nome, amém. Eu quero destacar a versão da Nova Linguagem de hoje, por conta da palavra grade. As grades nos dão sinais e nos ensinam algo muito precioso, que mais do que algumas coisas básicas que precisamos ter em nossa casa, para vivermos com conforto e tranquilidade, esse texto, através dessa palavra, nos mostra algo fundamental que nós como família precisamos ter:
ainda mais em dias de tanta violência. As grades nos mostram, nos ensinam, nos dão sinais de proteção, de segurança. Uma casa sem muros, uma casa sem grades, fica mais vulnerável. Abertos a todo tipo de violência e de invasões. E a cada dia que a gente vê, e cada dia que passa, a gente percebe que as casas estão com os muros mais altos, com grades cada vez mais altas, cercas elétricas, alarmes e tudo mais. Então, por isso, amados irmãos, hoje mais do que nunca, nós precisamos de proteção, de segurança, diante de tanta violência e maledicência que assediam os nossos lares e a nossa casa. O que não pode faltar de fundamental em mim e sua casa, em nossos lares, é a proteção, é a segurança que somente a graça de Jesus pode nos oferecer. Por isso eu quero convidar você nesta manhã a erguermos, a construirmos algumas grades em volta de nossos lares, para que eu e você e as nossas famílias estejam asseguradas pela proteção do Espírito Santo de Deus. Primeira grade que eu quero aprender com os irmãos, que nós precisamos, quem sabe construir e quem sabe construir ou quem sabe reconstruir, que é a grade do amor. A família deve ser o lugar onde mais se cultiva o amor. O ninho do amor precisa ser ali onde está a nossa família. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia nos ensina sobre o papel do marido e da mulher, onde ele diz: maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E tudo isso revela a essência do amor de Deus para que possamos viver em segurança. Não somente o amor eros, não simplesmente também de forma importante o amor filéu, do companheirismo, da ajuda mútua, mas principalmente do amor ágape, do amor da renúncia, do amor incondicional, que precisamos exercitar e vivenciarmos. Maridos, amem vossas esposas de forma incondicional. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos de forma incondicional. Sentido incondicional, nós também podemos pensar sobre o prisma da renúncia, abrindo mão de coisas às vezes que não nos agradam, para, em forma de amor e respeito, demonstrar que amamos o nosso cônjuge, que amamos os nossos filhos. O amor é o grande mandamento do Senhor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é paciente, o amor é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Quando estamos envolvidos pela grade do amor, nossa família não fica tão vulnerável. E dessa forma temos condições de suportar os assédios, as violências e os dilemas da vida. A segunda grade que eu quero pensar com os irmãos, que nós precisamos levantar em volta de nossas casas, ou quem sabe reconstruir, porque os muros muitas das vezes estão caídos. Isso vai possibilitando invasões que a gente, quando menos percebe, já tomou conta dos nossos relacionamentos. Nós precisamos levantar a grade do respeito. O
respeito é dar ao outro o valor, a honra que lhes é devida. Que triste é ver os cônjuges, e muitas das vezes, faltando com respeito, através de palavras, em casos mais difíceis, com agressões físicas, com a infidelidade. Que triste é ver os filhos andando em rebeldia, desrespeitando os vossos pais. Dia desses, eu fui convidado por uma irmã muito querida, para almoçar em sua casa, e ela me tem como filho, porque os meus pais moram em Bauru, e eu, infelizmente, pouco tenho contato para caminhar junto com os meus pais. Eu viajo bastante, e estou a 300 quilômetros de Bauru, estando ali na região de Londrina, na cidade onde eu pastorei, que é Ibiporã. E essa irmã me toma como filho, porque os filhos dela estão na Inglaterra. E a gente tem um relacionamento muito querido, muito afetuoso, de muito respeito. E ela me convidou para comer o prato que eu mais gosto, que é arroz com feijão e carne moída. E o pastor Ronaldo me perguntou: Marcelo, o que você mais gosta de comer? Nós vamos comer aqui junto com o Getúlio. A hora que ele me pegou lá em Vitória, eu falei: arroz, feijão e carne moída. Aí a Josi me disse, eu vou imitar vocês: pastor, o Ronaldo não gosta disso não, disse que carne moída não é carne para ele não. De modo que estava eu sentado ali com a irmã Ana, muito querida, e um dos seus filhos estava de volta ali, passeando, e chegou na casa na hora do almoço. E ela sabia que o filho ia, e ela falou: já que eu fiz carne moída para o pastor, eu vou fazer uma panqueca para o meu filho, que ele gosta também. E quando se assentou à mesa, aquele menino estava virado, e ela disse: meu filho, você nem percebeu que a mãe fez um prato especial que você tanto gosta? Ele disse: mas eu pedi para a senhora fazer? E ela, toda sem jeito, não sabia o que fazer, ficou muito triste, com os olhos cheios de lágrima, e ele continuou respondendo: mãe, a senhora não tem que ficar pegando no meu pé, com isso, com aquilo. Que coisa triste é vermos os filhos desrespeitando os pais em coisas tão simples, tão corriqueiras. Eu sei que aqui estão muitos filhos juntos com os seus pais, e nós também somos filhos. E é um recado especial que todos nós já conhecemos, mas sempre vale a pena lembrar, para fortalecermos, quem sabe reconstruirmos, reedificarmos a grade do respeito, que muitas das vezes já está caída. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Provérbios capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Efésios 6, de 1 a 4 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Filhos, vamos obedecer os nossos pais, uma obediência incondicional, sem questionar os porquês. Porque o porquê, o tempo, através da soberania e da sabedoria que Deus dá aos pais, ele vai ser revelado na caminhada da sua vida, de forma mais simples e surpreendente que você possa imaginar. Não é isso, Eliseu, que aprendemos hoje lá? Pais, não irem os vossos filhos. O menino nasce e começa a torcer para a seleção brasileira, o Corinthians. E os pais ficam orando para ele se converter e torcer para o Flamengo, torcer para o Vasco, para o Botafogo, torcer para o Palmeiras. Não irai os vossos filhos.
deixa o menino no caminho. Amados irmãos, quantas das vezes nós, maridos, iramos nossas esposas, nossos filhos, por conta de coisas tão superficiais. Pergunta para o teu cônjuge aí do lado: você quer ter razão ou ser feliz? Você quer ter razão ou ser feliz? E o limítrofe, a linha tênue que vai dar o discernimento para nós vivermos bem e felizes, é o respeito. Respeitar o seu limite. Pararmos de querer impor as nossas razões por coisas secundárias, fúteis. E aí avançamos o quê? O limite do respeito, porque eu preciso respeitar a sua diferença. Que você prefere o branco em vez do vermelho. Precisamos hoje reconstruir as grades do respeito entre nós, entre pais e filhos e entre cônjuges. O Gilson Bifano, que é um terapeuta de família, pastor batista, de um ministério Clique Família, ele traz lições e artigos preciosos sobre essa questão de respeito, que vale a pena a gente pesquisar e aprender. E uma das frases que eu aprendi com ele é: se você quiser ensinar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas, ame a sua esposa de forma incondicional, porque a sua atitude vai falar muito mais alto do que qualquer outra 1000 palavras. Ame a mãe do seu filho e ele verá isso. E eu posso dar o testemunho da minha casa. Eu já tive crises conjugais. Quantos já passaram por crise conjugais? Levante a mão. Momentos difíceis. E meu filho dizia: pai, é melhor vocês se separarem. Essa briga, essa indiferença. E o meu filho começou a desenvolver uma neurose. Meu filho é muito precioso, servo do Senhor, toca piano na igreja, não é só por isso. Ele tem um amor à obra, uma alegria de servir, que é algo que me enche de orgulho. Mas ele desenvolveu uma neurose, que ele limpa tudo, até a calçada, ele estava limpando e querendo passar cera na calçada. Você conhece gente assim? Não podia ver uma migalha de pão depois da mesa do café, que para ele aquilo é um incômodo muito grande. Guarda-roupa perfeita, toalha, é tudo. E eu fui observando aquilo, a minha esposa falou: vamos levar ele no psicólogo. Eu falei: não precisa. Nós precisamos conversar, nós precisamos acertar a nossa vida, eu e você. Porque essa neurose que ele está vivendo, ele está dizendo para mim e para você: eu quero limpar essa casa. Mas mesmo assim nós fomos para o psicólogo. A mãe sensível e o pai na lógica: não precisa. A mãe: não, vamos, é importante. Sentamos, ficamos 3 meses juntos. Na 4ª sessão a psicóloga chama: olha, vocês mais ou menos imaginam qual seja o problema lá dentro? A Rosa: eu acho que sim. E você, Marcelo? Não, eu já sei. Qual é? Somos nós. Eu falei: exatamente isso. As grades do respeito entre a minha esposa estavam caídas. E aquilo feria profundamente o coração do Mateus. Mas pela graça do Senhor, o Senhor restaurou esta grade em volta da minha casa. E o Mateus está liberto, está feliz da vida. Um menino tranquilo, em paz. Louvado seja o nome do Senhor.
Uma outra grade que nós precisamos, amados irmãos, estarmos compreendendo que precisa ser fortalecida, que precisa ser reconstruída e erguida para nos trazer proteção e segurança, é a grade da apreciação. Apreciação é sinônimo de elogio. A psicologia reconhece muito essa atitude, pois é um fato provado pela ciência que um elogio sincero traz fortalecimento, traz segurança para a pessoa naquilo que ela está realizando. Há quanto tempo você só critica aquele feijão aguado que a sua esposa faz correndo em casa? Quantos já comeram aquele feijãozinho que tinha mais água do que feijão em casa? Levante a mão. Aí você fica maluco. É difícil olhar para a esposa, tá uma delícia. Não é isso. Elogio sincero. Ou você chegando do futebol, tudo sujo, suado. Você está esperando que a esposa te dê um abraço e fala para você assim: nossa, como você está cheiroso, gostoso. Não vai falar. Ou aquele elogio que o filho traz o boletim da escola e diz assim: pai, dá uma olhada aqui. Aí você olha, matemática, nota vermelha. Física, nota vermelha. Biologia, mais ou menos. Educação física e a educação artística, nota 10. Ele está olhando para você para ver se você vê as notas 10 de educação física e educação artística. Aí você elogia ele: meu filho, você é um excelente aluno, eu tenho orgulho de você. Não é esse elogio. Elogio sincero, de reconhecimento, de valorização de alguém especial que Deus nos presenteou, que é o seu cônjuge e os filhos que são herança do Senhor para mim e para a sua vida. Jesus era muito expert em fazer isso. O grande nosso mestre, ele disse, e fez um elogio àquela mulher que ungiu ele. Marcos capítulo 14, verso 8, ele diz assim: ela fez o que pôde, valorizou aquilo que ela deu de melhor para ele, naquele ato de adoração. Reconhece a generosidade da viúva pobre. Marcos 12, 43 e 44, ele disse: ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A outra mulher, Mateus 15, 28, ele disse: mulher, grande é a tua fé. Há quanto tempo, diante daquilo que o nosso cônjuge faz com tanta alegria e faz para nos agradar, para nos abençoar, você não para reconhecer e dizer: olha, foi muito boa a janta que você fez hoje para mim, foi muito legal, filho, parabéns, foi muito bom, gostei muito da sua atitude naquele momento. Nós precisamos erguer esta grade de apreciação entre nós. Será que temos tido esta sensibilidade para apreciarmos uns aos outros? Muitas das vezes a mulher, o homem, os filhos necessitam de elogio no que fazem, para se sentirem apoiados e fortalecidos a caminhar, crescendo e desenvolvendo esse talento, e serem mais bênção ainda. A quarta grade que nós precisamos, quem sabe reerguer, reconstruir, fortalecer, diante das nossas casas, diga para o seu irmão aí do lado, é o perdão. Nós não somos pessoas perfeitas, todos nós temos falhas e fraquezas, irmãos, e é por isso que nós precisamos então exercitar todos os dias o perdão. Perdão, remédio para a dor, para os nossos ressentimentos,
provocados pelas decepções. Se tem algo que provoca decepção fortemente na outra pessoa, diga para o teu cônjuge, teu amigo, teu irmão do lado: sou eu. Porque eu tenho falhas. Numa família onde não existe o perdão, é uma casa de confusão. Onde uma casa, ali convivem, moram os pais, filhos, quem sabe os avós, mas não vivem a harmonia, a paz de um lar, que só o perdão pode produzir. Jesus também trouxe um imperativo comunitário para mim e para você como igreja: perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos para serem curados. A palavra do Senhor diz que Jesus, ao lado de seus discípulos, Pedro, diante de uma situação, disse: Senhor, eu já perdoei 3 vezes. Dizendo, para o judeu, 7 vezes, né? 3 vezes, é isso? Me deu branco aqui agora. 3 vezes. Mas para o judeu, que vivia na lei e vive, ele seria algo muito valoroso, muito honrado, considerado um homem de grande espiritualidade, se ele perdoasse até 7 vezes. Ele já tinha perdoado 3. Você imagina, eu sou o cara. Ele falou: não, você não está entendendo, tem que perdoar 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar, até para que a nossa oferta seja aceita diante do altar do Senhor. Perdoai para serdes perdoado. Mas, amados irmãos, ainda que nós venhamos erguer estas grades, essas 4 grades, que propositalmente, de uma forma geral, tipificam a proteção de todos os lados, cercando a nossa casa, com amor, respeito, apreciação e perdão, nenhuma grade dessa pode subsistir, pode se manter em pé, diante, às vezes, de tempestades e de problemas difíceis que nos surpreendem. Sabe, você tem ali em volta da sua casa um grande muro, uma grande grade, algo muito forte, mas inesperadamente veio um problema, veio uma intempérie da natureza mais forte do que você podia estar preparado ou imaginando, e sem você perceber, uma das grades caiu. Porque certamente, quem sabe uma destas grades, ou as grades não foram bem alicerçadas. Conheci um pouco ontem Cachoeiro do Itapemirim com o pastor Ronaldo, e eu estava vendo a questão da construção, quanto muro de arrimo tem que fazer aqui, e ele disse o seguinte: enquanto aqui nós estamos na base, vocês já estão na laje. Gostei desse trocadilho, e é verdade, por conta da geografia, a preocupação de vocês em construir uma casa é muito forte com o alicerce. E Jesus nos ensina isso de forma preciosa, naquele texto que todos nós conhecemos. E eu queria abrir com você para a gente caminhando para o final. Mateus capítulo 7. Do verso 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou,
sendo grande a sua ruína. Para que estas grades permaneçam firmes, trazendo proteção para mim e para a sua vida, nós precisamos estar atento aonde estas grades estão sendo construídas. Porque senão o nosso amor vai demonstrar um egoísmo e não um altruísmo. Senão o nosso respeito vai mostrar um sentimento interesseiro. Senão a nossa apreciação vai ser aquele elogio ridículo e falso. Senão o nosso perdão não vai ser perdão, vai ser apenas meras desculpas. Para que as nossas famílias possam estar protegidas pela graça de Jesus, nós precisamos erguer grades de verdadeiro amor, de verdadeiro respeito, de verdadeira apreciação, de verdadeiro perdão. E para isso elas precisam estar firmes e alicerçadas sobre a rocha que é Cristo. Precisa também, em cada parte onde estas grades se encontram, as quinas das esquinas, elas precisam estar sedimentadas, esse alicerce, através da palavra de Deus. Essas grades também, além de estarem alicerçadas sobre Cristo, a rocha, a pedra angular, esse alicerce também precisa então estar ali, sendo fortalecido através da palavra de Deus e também através da oração. Há quanto tempo, amados irmãos, nós não sentamos com os nossos filhos para estudar a palavra? Após aquele momento triste que a gente observou na vida do Mateus, Deus me deu um puxão de orelha dizendo assim: qual foi o dia que você sentou com o teu filho para estudar a palavra do Senhor? Eu olhei para o espelho e disse: nenhuma vez. Eu terceirizava a educação cristã para o professor da escola bíblica. E ali, amados irmãos, toda segunda-feira então, eu sentava com o meu filho e estudamos o livro de João. Como aquilo fez a diferença no coraçãozinho do Mateus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Palavra do Senhor, o nosso manual de vida. Nela encontramos as diversas orientações que precisamos. Todos nós sabemos disso. Deve ser o nosso alimento diário. Precisamos orar. A palavra do Senhor diz no Salmo 119, 8: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e fazemos essa oração, nós aprendemos como pais que precisamos deste alicerce. Salmo 119, de 10 a 12 diz: de todo o meu coração tenho te buscado, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Vamos dizer junto assim? Diga assim: Senhor, não desampares a minha vida, a minha família, a minha casa, pois eu quero erguer estas grades hoje, sobre ti, que é a rocha, e sobre a palavra do Senhor. O outro pilar fundamental, além de Cristo, da palavra,
que precisamos estar alicerçando estas grades é o pilar da oração. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar, em todos os lugares, de várias maneiras. E nós podemos ter um exemplo de alguém que fazia isso. Atos 10, versículo 1 e 2, fala de um homem em Cesareia, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Senhor. Precisamos orar. Há alguns anos atrás, a gente percebia que a nossa igreja estava se esfriando nesta questão de oração. E aí então nós a desafiamos a fazer uma campanha 30 dias orando pela família. Compramos um livro do pastor Calixto, da Igreja Batista do Bacaxiri, lá em Curitiba, e foi tão precioso, porque nós motivamos a família a orar juntos. O livro tem o versículo, a meditação e a oração. As crianças foram ensinadas, os adolescentes, jovens e adultos, idosos assim. Alguém na família lê o versículo, alguém lê a meditação e alguém ora. Exemplos lindos que os pais falaram. Que não tinha tempo, o filho fazia parar antes de entrar para o portão da escola, dizendo: pai, nós não vamos fazer a nossa lição de hoje? Aí o pai, todo desconcertado, arrancava o livrinho de dentro da pasta. Então vamos lá, filho. A mãe do lado lia o versículo, o pai meditava e o filho orava. E tantas outras coisas que a gente foi exercitando. Coisas simples que nós temos perdido e deixado como algo secundário na relação nossa entre pais e filhos. Precisamos resgatar os nossos cultos nos lares. Pais e filhos orando juntos, não somente nas refeições, mas no carro, antes de sair para o trabalho, para a escola, antes de dormirmos, e tantas coisas que podemos fazer. A televisão tem roubado, o computador, esse precioso tempo de oração da família em suas casas. A oração é o oxigênio da alma, o combustível do cristão. A oração é a sala de audiência com Deus. E por último, amados irmãos, o alicerce que nós precisamos manter firmes e ser construído para aquelas grades se manterem firmes, assegurando a nossa proteção, é o alicerce da igreja. Não sei se você sabe, mas a cada dia que passa, aumenta-se mais e mais o número de pessoas chamado de os sem igrejas. São pessoas que dizem amar a Deus, amam a Jesus, mas não querem mais comunhão com a igreja, comprometimento com a igreja. Por que será? Amados irmãos, se nós verdadeiramente amamos o Pai, nós temos prazer de estar em sua casa. Nós precisamos trazer esta alegria ao coração dos nossos filhos, que muitas das vezes não é fácil. Como é triste nós vemos os pais que vêm para a igreja, mas seus filhos não acompanham mais. Ou alguns jovens e adolescentes que vêm, clamando ao Senhor pela salvação dos seus pais, mas os seus pais continuam com o coração fechado. Esposas que vêm sozinhas e o seu cônjuge, o seu esposo fica em casa, torcendo contra, lutando contra, e vice-versa. A família acha tempo para tudo, mas não tem encontrado tempo e alegria para estarem juntos na comunhão da igreja. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10, 24 e 25, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O Eliseu me permite, com muito respeito, ele dizia, e dava o testemunho,
né? Do desafio que às vezes, né? Despertar no coração de suas filhas, o prazer de estar aqui, e por conta disso, e por conta daquilo, a correria. Nós precisamos estar admoestando em amor, para que os nossos filhos não vejam isso como uma regra, porque a regra, se nós criarmos nossos filhos somente através de regras, uma hora, esta regra, este regramento, pode ser rompido. Mas quando nós inserimos princípios no coração dos nossos filhos, o jugo da regra não será mais necessário. Porque com princípios e valores em seus corações, eles vão reconhecer a importância de estarem em comunhão e vivendo como igreja do Senhor Jesus. Alegrei-me quando me disseram, que essa seja a nossa oração, amados irmãos, também como do salmista Davi, no Salmo 122, verso 7 e verso 8 e 9, por causa da casa do Senhor, buscarei o teu bem, e assim haverá paz e prosperidade dentro dos seus muros, dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, os nossos lares, de modo que nada venha a faltar, nos assegurando de toda violência, de toda maledicência, se nós construirmos a grade do amor, a grade do respeito, da apreciação, do perdão, alicerçada em Cristo, na palavra de Deus, com oração e na igreja. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, ó Deus, por esse tempo tão precioso. Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és justo. Abençoa os nossos lares que muitas das vezes estão vulneráveis. Nos ajude a reconstruirmos estas grades, a fim de que a nossa família esteja protegida pela Tua graça. Porque a Tua palavra diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham as que edificam. Pai, em nome de Jesus, nos ajude como filhos e pais, a nos unirmos no Senhor, para reconstruirmos juntos e levantarmos a grade do amor, do respeito, da apreciação, do perdão, alicerçados em Cristo, sobre a palavra, com oração e na igreja, para vivenciarmos a segurança e a proteção que somente a sua graça e a sua misericórdia pode nos oferecer.